pro Saião e pra Aline falar um pouco mais sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Interessante o assunto. Então, eu vi um papo lá da Etiópia, lá, né? De judeus etíopes. De cristãos. É cristão, não são judeus? Não são judeus. Tá. Então é o seguinte, a Arca da Aliança é o objeto mais importante do mundo judaico bíblico. Era a arca que foi construída segundo as instruções de Deus. Dentro dela ficavam as tábuas da lei e também provavelmente a vara de Arão e um pote de maná. E essa arca ficava dentro do templo de Jerusalém. O estranho é porque não tem imagens para os judeus, mas nessa arca tinham dois querubins. Tinham dois querubins. Por quê? Tem um significado? Posso dizer porque Deus mandou. Ah, tá. Literalmente Deus ordenou colocar dois querubins em cima. Mas a ideia não é adorar os querubins. O problema de imagens, normalmente, é que elas são um desvio para adoração. Entendi. Mas talvez porque o local fosse tão conectado com Deus, está escrito que Deus falava de cima do propiciatório, que é o nome dessa tampa onde ficavam os querubins. Então, estava a presença de Deus tão forte ali que talvez o pessoal nem pensasse em adorar os querubins. Mas o que acontece é... Essa arca tinha esses objetos, ela ficava dentro do templo de Jerusalém e quando os babilônicos, eles destroem o templo de Jerusalém, eles vão fazer um saque dos objetos. Puts. E tem ali a lista dos objetos que foram saqueados. Eles pegaram tudo que era de ouro, prata, tudo que era precioso. Era feito de ouro? A tampa era... A arca era feita de ouro. Toda a arca? E o interessante madeira de acácia Tá. e coberta com ouro. Tinham vários objetos. O altar era coberto de ouro, tinha várias coisas cobertas de ouro. Interessante que eles vão fazer esse saque e tem ali a lista dos objetos que eles vão saquear e na lista não está a Arca da Aliança. Então... E esse é o início do mistério, porque a gente sabe que a arca ela desaparece quando os babilônicos saqueiam o templo de Jerusalém, mas não está escrito que ela foi para a Babilônia, junto com o resto dos objetos. Então, a gente não sabe onde ela foi parar e por isso se criaram muitas especulações de onde ela pode estar. Tem um livro sagrado para a igreja, aqui, olha, como a arca se parecia. Ela é grande? Ela... Sim, ela... Seria o tamanho dessa mesa? 1,10 m por 70 1,10 m. centímetros. Tá. Então, o que acontece é que criam-se muitas especulações. Uma das teorias, por exemplo, a teoria da igreja etíope. A igreja etíope tem um livro sagrado a mais que se chama Quebra Nagast. E no Quebra Nagast tem a teoria de que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia. O rei Salomão o rei Salomão teve relação com uma rainha etíope que se chama a Rainha de Sabá. As más línguas contam que a relação foi uma relação bem próxima e o Quebra Nagast conta que eles tiveram um filho chamado Menelik. E Menelik foi da Etiópia até Jerusalém para se encontrar com seu pai, o rei Salomão, e o rei Salomão dá de presente para ele uma cópia da Arca da Aliança. E antes de ir embora, ele troca. Ele leva a original para a Etiópia e a cópia fica em Jerusalém. E quando os babilônicos destroem e saqueiam e tudo desaparece, a cópia desaparece e a original continua na Etiópia até os dias de hoje, em Aksum. Então, essa é uma teoria, é a teoria aceita pela igreja etíope. A questão é que a igreja etíope não dá acesso ao local. O local existe, a gente sabe onde está a igreja, mas eles não permitem ninguém entrar para ver a Arca da Aliança. Então, se ela está lá, a gente não tem acesso a ela. Então, essa é uma teoria. Outra teoria é segundo o livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico. E no livro de Macabeus fala que a arca está escondida no Monte Nebo, que hoje em dia é a Jordânia, onde também está sepultado... Capítulo 2 de 2 Macabeus, versículo 5. No momento, na verdade falando na época de Jeremias, no momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. Na época de Jeremias, na região da Jordânia, quando a arca teria sido escondida lá, de acordo com 2 Macabeus. Então, uma teoria que pode estar na Jordânia. Tem outra teoria que é muito aceita entre os judeus, que é a teoria do depósito das árvores. Dentro do próprio templo, tinham várias zonas. Tinha a zona principal do Santo dos Santos, mas tinha uma zona que era uma zona de depósito de madeira. E a Mishnah, que é a Torá oral escrita, é um livro judaico escrito no 2º século, baseado em tradições anteriores. Esse livro judaico diz que a arca foi escondida no próprio monte do templo, embaixo do depósito das árvores. A gente sabe onde é esse lugar. Onde é isso? No monte do templo, próxima cúpula dourada, onde vocês estavam caminhando, embaixo do piso de lá. Pode estar lá embaixo, então? Pode estar lá embaixo, só tem um pequeno problema. Qual?
Adivinha? Não dá para entrar, né? Não pode entrar. Não pode escavar. Não pode escavar. Então, na realidade, a gente tem uma teoria que ela pode estar ali em Jerusalém mesmo, mas os muçulmanos não permitem nenhum tipo de escavação. Interessante que a gente sabe que tem zonas ocas embaixo. Ali onde... Passaram algum tipo de... Não, vira e mexe o chão desaba. Ah, tá. Então, vira e mexe, tem alguma pedra que solta e cai, e daí se tem... Tem gente que vai lá com o celular, filma, eles mesmos batem fotos, e daí isso acaba sendo divulgado, e aí tu vê tu vê zonas ocas, mas eles logo que alguma coisa desmorona, eles já fecham rápido e não deixam para que ninguém tente entrar. Também por questões de segurança, porque simplesmente vai entrar Pode num desabar, buraco. né? Não pode desabar. Então, a gente tem provas que tem zonas ocas dentro do Monte do Templo, tem essa teoria judaica, mas a gente não tem como comprovar ela. Tem outra coisa que está escrita em Apocalipse, que talvez o Saião... A arca está no céu. Que João, ele vê os céus abertos. Olha só. Siri falando de onde está a arca aqui. Ela sabe mais do que a gente. Então, João tem uma visão que vê a arca nos céus. Mas isso é evidentemente simbólico. Né? A minha opinião também que é simbólico. Tem muita gente que leva ao pé da letra. Sempre que eu faço qualquer vídeo... Falta de estudar Apocalipse. Sempre que eu faço vídeo falando da Arca da Aliança, ou que eu faço alguma coisa do gênero, sempre tem bastante gente nos comentários dizendo, olha, a arca está literalmente no céu, João viu ela lá. Que Deus levou ela, é uma teoria... parte do pessoal, pelo jeito também o Saião, a gente acha que isso é uma questão mais simbólica, como Nova Jerusalém. Literatura apocalíptica, por definição, é isso. Né? Então... Agora, uma coisa interessante, né? Tá falando dos querubins, nem todo mundo presta atenção nisso, que são mas... que estão com as asas, né? Isso, então, não só os querubins aparecem, eles aparecem também bordados ali na cortina que separa, no véu que separa o santo do santíssimo. E Deus também manda fazer serpentes para que o povo olhasse para elas e fosse curado depois de uma desobediência. Então você tem uma espécie de tensão na Bíblia entre aquilo que é feito como arte desse perfil, que pode degenerar em idolatria, mas não se condena a arte em si. Então, quando um objeto é feito, né, a expressão artística, e ele é um condutor adequado para o sagrado, ele é aceitável. Se ele engole, toma lugar do sagrado, ele perverte. E é curioso, uma das razões por que isso aparece aí, porque o querubim, e aliás o tabernáculo, Mishkan, ele aponta para a realidade que evoca o Éden. Porque o ser humano tinha plena comunhão e relacionamento com Deus. E a marca dessa ruptura e distanciamento é a proibição de entrar com os querubins, que tinham as suas espadas flamejantes, impedindo. Então é interessante que a menorá, o candelabro, ele evoca a árvore da vida. Esse distanciamento, e o querubim aponta para essa relação de distanciamento e de proximidade na questão, quando Deus faz aliança com Israel, Deus está voltando a habitar no meio do povo, como num projeto de reconquista daquilo que foi perdido no Éden. Até o Apocalipse você só entende direito se você estudar com Gênesis e Êxodo na mão.